Inclusive, nós aprendemos através da carta aos Romanos que muita coisa sobre doutrina, o que o Senhor deseja e quer de uma igreja. Esta carta influenciou tremendamente alguns personagens da história. Lutero, por exemplo, com apenas um versículo extraído desta carta, inclusive deste primeiro capítulo, ele formou a sua base para a reforma da Idade Média. Calvino foi muito influenciado, Wesley foi muito influenciado, e nós dissemos na escola dominical que John Stott, falecido há pouco tempo, com 90 e poucos anos na Inglaterra, homem que eu tive a oportunidade de conhecer e que escreveu tantos comentários bíblicos, John Stott também foi altamente influenciado por esta carta. Por isso ela é uma carta para hoje. Ela é uma carta para a Igreja Cristã Evangélica de Campinas. Ela é uma carta para você, é uma carta para mim. E nesta carta, nós vamos aprender o retrato do pecado e do pecador. Tanto o retrato desse pecador do passado, como o retrato do pecador do presente. Por isso, nós vamos começar a leitura, se você já abriu sua Bíblia, nos versículos de 1 a 7. Eu não sei qual a versão que você tem aí, mas você acompanha, o sentido com certeza é o mesmo da versão que eu vou usar aqui. Eu vou ler primeiro os versículos de 1 a 7, de Romanos capítulo 1. Uma carta que foi escrita entre os anos 55 e 57 da nossa era. Portanto, uma carta escrita aí bem no começo, no primeiro século da era cristã. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Você viu que sentença grande, longa, não é? A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Essa é a primeira porção que eu quero deixar com vocês do capítulo 1. O que é que nós temos nesta primeira porção? Paulo fazendo uma apresentação de si mesmo. Sabe por quê? Ele conhecia algumas pessoas da igreja de Roma, mas ele não conhecia todo mundo, então ele se sentiu na obrigação, ao mandar aquela carta, de se apresentar. Mas como é que Paulo se apresenta? Eu disse para você ficar com a Bíblia aberta. No verso 1, ele se apresenta como servo. Preste atenção, ele diz assim, servo de Cristo. Qualquer ministério deve ser fruto do serviço. Disponibilidade para servir. Talvez o que nós podemos afirmar sem nenhuma sombra de dúvida é de que falta na igreja de Jesus Cristo esta consciência que Paulo tinha. Eu sou servo. Será que você admite que é realmente servo do Senhor? Sabe por quê? Porque servo, dentro do contexto do Novo Testamento, não tinha direito nenhum. Não tem direito. É escravo mesmo. A palavra traduzida para servo dá a ideia de escravo. E Paulo não achava nada degradante, nada humilhante se reconhecer como servo de Jesus Cristo. Ele diz, Paulo, servo
de Cristo. Paulo que tem disponibilidade para servir. Paulo que vive para servir. E eu gostaria de, nesta noite, já desta apresentação, tirar uma lição para nós. E a lição é: pergunta interna que eu devo fazer para mim mesmo. Eu sou pastor com qual motivação? Se for outra motivação, senão a de servir, eu estou errado. Mas o mesmo vale para você. Você lidera grupo pequeno com qual motivação? Você trabalha na parte técnica da igreja, seja lá transmitindo, seja lá no som, com qual motivação? Você ocupa esse palco para nos dirigir no momento dos cânticos, com qual motivação? Você serve no ministério infantil ou trabalha no ministério infantil, nem vou usar o verbo servir, porque senão fica estranho essa pergunta que eu estou fazendo. Mas qual é a motivação? Se não houver coração de servo, disponibilidade para servir, de nada adianta qualquer esforço que estejamos fazendo dentro da igreja e do reino do Senhor. A primeira coisa que eu preciso pedir para Deus hoje à noite, que você precisa pedir para Deus esta noite, é que Ele te dê um coração de servo. Servo não reclama. Ele é servo. Servo não fica o tempo todo pondo defeito nas coisas. Ele é servo. Servo procura uma forma de agradar o seu senhor. O que eu devo fazer para agradar o meu Senhor? A Bíblia diz que Deus quer encontrar cada um servo como servo fiel, um bom mordomo. Por isso, essa disponibilidade para servir. Ainda no verso 1, Paulo se apresenta como alguém que foi chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho e chamado para ser apóstolo. Evangelho é boa notícia, só que para nós evangelho tem nome de gente. Para nós evangelho é Cristo, é Jesus Cristo. Então Paulo foi chamado para Cristo, para o evangelho. O evangelho é a boa notícia de que Jesus Cristo nasceu, não é? E os anjos, quando deram a notícia, disseram que eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, em Belém, Jesus Cristo, o Salvador. Isso é boa notícia. E evangelho é boa notícia de que Jesus Cristo nasceu para salvar o pecador. Mas quando Paulo diz assim, eu fui chamado para o evangelho, ele está dizendo, eu fui chamado para Cristo. Mas mais do que isso, ele completa dizendo que ele foi chamado também para anunciar o evangelho, a boa notícia. Então eu fui chamado para o evangelho e fui chamado e enviado para anunciar o evangelho. E ele chama esta missão de apostolado, chamado para ser apóstolo. É interessante porque apóstolo virou título, hierárquico, inclusive. Tem gente que não quer ser chamada de pastor, porque parece ser um degrau abaixo do apostolado. Mas você sabe qual é o sinônimo de apóstolo? Sinônimo contemporâneo de apóstolo? Missionário. Alguém que foi enviado para pregar em um lugar onde ninguém ainda havia anunciado o evangelho, a boa notícia. Isso é ser apóstolo. Não é pregar sobre base alheia. Não é anunciar onde o evangelho já é conhecido. Mas é levar o evangelho em terras virgens. E Paulo diz, eu fui chamado para ser apóstolo, para anunciar o evangelho aos gentios, porque até então os gentios não tinham a oportunidade de ouvir sobre a fé. E agora Paulo tem essa vocação e esse chamado para levar o evangelho de Jesus para os gentios. Apóstolo, alguém enviado com uma missão. Depois disso, Paulo expõe as bases do evangelho ou da boa notícia que ele está anunciando. E ele diz alguma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, esse evangelho que eu anuncio para vocês não é algo novo, não.
é o cumprimento pleno das promessas dos profetas. Então o texto aí diz, não é? Se você está com a sua Bíblia aberta, é só você olhar no versículo 2. O texto diz que é cumprimento de profecias do Velho Testamento. E tem uma coisa interessante que Davi fala no Salmo de número 2. Sabe o que Davi fala no Salmo de número 2? Falando sobre Jesus. Este é meu filho, eu hoje te gerei. Puxa vida, quantos anos depois Jesus nasceu? Sabe qual é a compreensão? É que, na verdade, Jesus Cristo é o Filho eternamente gerado pelo Pai, porque o plano para enviar Jesus e para resgatar a humanidade não foi um plano elaborado de última hora. O Senhor já havia planejado isso desde os tempos eternos. Quando Jesus veio, ele veio para ser o cumprimento pleno e completo, da profecia ou da promessa do Velho Testamento. E Paulo deixa claro isso. Agora, completando o raciocínio para a gente caminhar, ele fala da graça capacitadora de Deus. E nós temos uma facilidade muito grande em compreender a graça para a salvação. De que jeito você foi salvo? Pela graça. Mas a graça de Deus também é para nos capacitar para servir. Pastor, eu não sei porquê, eu não tenho chamado, eu não tenho dom espiritual, eu não tenho nada para fazer nesta igreja. Engano seu. Engano seu. Deus derramou graça para te salvar, mas Deus derramou graça para te capacitar para servir. Por isso, todos nós temos, sim, um chamado para o serviço. Não tem ninguém. Às vezes, o seu serviço é serviço de bastidor. Mas você é servo, você não tem a finalidade de aparecer. Seu objetivo não é esse, seu objetivo é agradar o seu Senhor. Ah, mas essa tarefa é tão grande para mim. Deus derrama graça para salvar, mas Deus derrama graça para capacitar também. Você crê nisso? Crê mesmo que Deus derrama graça para capacitar? Amém. Então você pode sair da toca, você pode sair do buraco, você pode dizer, Senhor, eis-me aqui, pode me usar, porque eu sei que a tua graça me basta para que eu possa te servir com eficiência em qualquer área que o Senhor me chamar. Na apresentação de Paulo, Paulo fala do seu amor por aqueles que estavam em Roma. Paulo diz que, olha, eu tenho um profundo carinho por vocês. E eu sei que o mesmo Deus que me chamou e me vocacionou para o ministério, chamou vocês e separou vocês para vocês serem santos. E também sei que pela graça vocês foram perdoados. Preste atenção, eu já falei de graça que salva, já falei de graça que capacita para o serviço. Agora tem uma terceira coisa que a graça de Deus faz e Paulo fala. A graça de Deus perdoa os pecados para que nós possamos novamente viver em paz com Deus. Isso é bom ou não? Viver em paz com Deus. Você sabe por que muitas vezes as pessoas não desfrutam dessa paz com Deus? Tem muita gente que não desfruta de paz com Deus. Não tem condições, não acredita que Deus ouve a oração. Não sabe ter e desfrutar um tempo com Deus. Você sabe por que isso acontece? Via de regra, isso acontece porque as pessoas não se apropriaram ainda do perdão pela graça. Sem perdão não tem paz. Não existe paz sem perdão. Eu queria, nesta noite, dizer para qualquer pessoa que está aqui neste culto, nesta celebração, você pode sair daqui uma nova criatura, se você quiser. Desde que você entenda que Deus tem graça para te salvar, foi derramada a graça para te salvar. Deus derrama graça para você servir, te capacita, e Deus tem graça para te perdoar. E ao te perdoar, Ele vai levar você a ter novamente paz com Deus. O perdão tira esta paz. Aliás, a falta de perdão, mas o perdão restabelece esta paz. Você quer ter paz com Deus?
Aproprie-se da graça de Deus que perdoa o pecador. Agora, eu disse que era para você ficar com a Bíblia aberta. Vamos ler os versículos de 8 a 10? Abra aí, confere a leitura, por gentileza. Roma é o... Eu não estou lendo ainda não, estou só dando aí o conteúdo desses versículos. O que nós queremos tirar de lição? Roma é o desafio para aquela época de uma grande cidade. Nós entendemos que precisamos aprender sobre esse desafio da grande cidade. Afinal de contas, a nossa igreja está plantada numa cidade considerada grande. Uma cidade já, a Grande Goiânia, com 2 milhões de habitantes aproximadamente. Então, nós já estamos hoje enquadrados como uma grande cidade. Vamos ver o que os versículos 8 a 10 nos ensinam. Primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Eu queria destacar nessa porção que eu li, não é, essa capacidade da igreja sobreviver numa grande cidade sem se contaminar. O desafio de ser igreja numa grande cidade. Paulo está dizendo assim para aquela igreja de Roma, preste atenção. Paulo está dizendo para aquela igreja de Roma o seguinte: meus queridos, eu dou graças a Deus, porque apesar de vocês estarem numa cidade grande, com muitos desafios, vocês estão firmes. Vocês não estão se contaminando. Agora, vem comigo aqui para uma reflexão interessante para aplicarmos na realidade de hoje, depois de entendermos o contexto. Roma era reconhecida, ou era chamada, não era reconhecida, era chamada na época de cidade eterna. Cidade eterna. Não estou falando da Nova Jerusalém, estou falando de como Roma era como capital do império, reconhecida naquela época. Mas ela era chamada assim porque era uma cidade totalmente voltada para o prazer. Prazer a qualquer custo. E isso é tão claro que tem uma frase que foi atribuída a Júlio César nesse mesmo tempo. E a frase diz o seguinte, abre aspas, quero ser o homem de todas as mulheres e quero ser a mulher de todos os homens. Meus queridos, era muito difícil ser igreja em Roma. Não era fácil, não. Ser um cristão em Roma, com todas as características daquela grande cidade, era um desafio. Por isso, Paulo tem uma profunda gratidão no coração por aquela igreja. Ele diz, gente, eu estou feliz demais e sou grato a Deus porque vocês são fiéis. O mundo todo tem notícia de como a igreja de Roma é uma igreja íntegra, é uma igreja firme na fé, é uma igreja que não vacila, é uma igreja que não arreda o pé da retidão. A gente sabe desta igreja que, mesmo estando exposta a tanto tipo de coisa, essa igreja está firme. O primeiro século foi século de perseguição. O imperador perseguia os cristãos. A gente sabe mais ou menos a época de Nero, que foi de 54 a 64 depois de Cristo, quanta tirania nos tempos desse imperador. Mas, no entanto, a atuação dos cristãos na cidade foi reconhecida. 200 e poucos anos depois, a gente encontra nos escritos históricos, aí já não é Bíblia mais, um testemunho que foi dado por Juliano, também imperador que reinou, que administrou a cidade apenas por 2 anos,
de 361 a 363, e ele disse o seguinte: embora o cristianismo não seja, ele escrevendo para um amigo chamado Lucrécio, ele diz o seguinte: embora o cristianismo eu não aprove, e ele até inclusive perseguia cristãos também, ele diz: a atuação dos cristãos de Roma em favor dos pobres, sejam eles cristãos ou não, foi algo marcante, tem sido algo marcante, e não posso negar. Foi encontrado um escrito em que ele dá esse testemunho sobre a igreja de Roma. Paulo quer ir visitar esta igreja. Ele pede a Deus a oportunidade para visitá-la. Mas como isso não tinha acontecido ainda, Paulo diz: eu testifico, e Deus é minha testemunha, de que eu não paro de orar por vocês. Eu intercedo por vocês, em todas as minhas orações, porque eu sei muito bem o que vocês enfrentam nesta cidade grande, que é Roma. Vamos aplicar isso aqui, meu querido? Vida urbana não é fácil. Ser crente, fiel ao Senhor, na cidade de Goiânia, não é fácil. 80% da população brasileira vive nos centros urbanos. E esses aglomerados ou conglomerados urbanos têm influenciado negativamente a nossa juventude, as nossas famílias. Por isso é um desafio tremendo ser igreja no contexto de uma grande cidade. Talvez seja por isso que nesse ambiente hostil, onde o cristianismo tem que fazer diferença, tem que ser sal, tem que ser luz, Jesus tenha sugerido: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mas quem sabe completar esse versículo? Eu escutei e parece que dá certo. Exatamente. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Entenderam? Olha, gente, não brinque com isso. Não brinque. Você pode, não, eu sou muito crente, né? Vou na igreja todos os domingos, leio a Bíblia e oro. Cuidado, não é fácil ser crente na grande cidade. Você vai ter oportunidade na repartição que você trabalha, você vai ter oportunidade na empresa, você vai ter oportunidade no trânsito, você vai ter oportunidade dentro de casa, você vai ter oportunidade no banco que você frequenta, de ser posto à prova constantemente para ver a sua fidelidade, a sua firmeza na fé. Por isso, vigie. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Ah, meu espírito está pronto. Cuidado, a carne é fraca. E Paulo está dizendo isso. Depois de dizer, de se apresentar e dizer isso, vamos ver aí na sequência os versículos 11 a 15. Está com a sua Bíblia aberta? Amém? Fala amém quem está com a Bíblia aberta aí. Versos 11 a 15. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Isso é fantástico. Eu, se fosse você, inclusive, sublinharia isso na sua Bíblia. Para que sejais confirmados, isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. O que isso tem a ver? Preste atenção. Primeiro, Paulo diz que ele é apóstolo para os gentios. Mas depois ele diz: eu quero ir em Roma para contribuir e receber contribuição. Não é contribuição financeira, não. Por isso que eu disse para você sublinhar:
repartir convosco algum dom espiritual. Você sabe por que Deus deu dom espiritual para você? E todos nós temos pelo menos um dom. Pouquíssimas pessoas têm muitos dons. Aliás, mais de um dom. Mas um dom todo mundo tem. Agora, independente de você já ter descoberto qual é o dom que você tem habilidades. Sejam dons ou sejam habilidades, por que Deus deu dons e habilidades para você e para mim? É para a nossa vaidade? É para que a gente fique todo vaidoso porque somos bons nisso ou naquilo? Não. É para que nós usemos esses dons e essas habilidades para edificar uma outra pessoa, consequentemente, edificar a igreja de Jesus Cristo. E Paulo está dizendo assim, porque desejo muito ver vocês. Sabe por quê? Porque eu quero repartir com vocês algum dom espiritual. Infelizmente, meus irmãos, nós temos que admitir que nós temos pessoas que prestam um desserviço para o reino de Deus e para a igreja. Gente que fala mal, gente que incentiva negativamente, gente que acaba de quebrar a cana que já está quebrada, gente que acaba de apagar o foguinho que ainda está fumegando. Não é esta a vocação que Deus tem para nós como igreja. O que Deus tem para nós é que nós edifiquemos uns aos outros. Eu deveria encontrar com o irmão e dizer uma palavra de incentivo para esse irmão. Todo encontro, preste atenção no que eu vou dizer, todo encontro de um crente com outro crente deveria ser valioso, deveria trazer algum resultado positivo na vida de ambos. Agora, se for o encontro de um crente com quem não é crente, esse encontro deveria ser um encontro evangelístico. Paulo diz, anuncie o evangelho, aonde ele não foi pregado, por isso eu sou chamado de apóstolo. Como é que tem sido quando você encontra com aquele irmão que faz tempo que você não vê? Quando você encontra com o irmão na igreja? Quando você encontra com os irmãos no grupo pequeno? Quanto tempo a gente perde falando coisas que não edificam? Quanto tempo a gente perde falando coisas que atrapalham, que prejudicam, que impedem o crescimento? Enquanto Deus queria que nós aproveitássemos tanto a oportunidade, não é? De chegar perto de alguém e dar um abraço e dizer, você é muito especial em Jesus. Às vezes Deus colocou no seu coração o desejo de você citar um versículo bíblico e você ignora aquele desejo como se aquilo não tivesse significado nenhum. Talvez aquele versículo possa trazer para aquele irmão uma mensagem tão especial para o coração dele. Paulo diz, eu tenho desejado e ter com vocês para repartir algum dom espiritual, para compartilhar, para edificar você, para fazer algo de especial com você. Todo encontro cristão deveria gerar edificação. Pode ser um encontro para brincar. Não estou dizendo que todo encontro tem que ser tenso, tem que ser religioso. Não estou falando de encontro religioso. Estou falando de encontro proveitoso que edifica. E esse encontro proveitoso que edifica pode ser natural. Pode ser no contexto de uma brincadeira, pode ser no contexto de um passeio, pode ser no contexto de um futebol, pode ser no contexto de uma pescaria. Mas você pode aproveitar aquele contexto que você está para ser bênção na vida da outra pessoa. E a outra pessoa ser bênção na sua vida também. Você acredita que é assim que a igreja vai ficar bonita? Que é assim que Deus vai edificar um corpo sadio e bonito? Amém? É assim, meus irmãos. E é isso que Paulo está dizendo. Qual é a motivação minha? Às vezes uma palavra sua destrói o ânimo de alguém. Às vezes uma palavra sua leva a pessoa a desanimar. Às vezes até dentro de casa. Já percebeu como nós somos? Falta sabedoria para nós?
Muitas vezes crescem filhos que não amam a Jesus, não amam a igreja por nossa culpa. Edifique as pessoas através do seu encontro com elas. Ajude-as na caminhada cristã. Paulo chama isso de fruto. Vamos começar a frutificar? Você topa começar a frutificar a partir de hoje? Amém? A partir de hoje eu vou frutificar em nome de Jesus. O que é frutificar? Às vezes eu vou demorar meses para apresentar uma pessoa a Jesus como sendo fruto da minha evangelização. Mas enquanto isso acontece, e o sonho é que isso aconteça na vida de todos nós um dia, eu posso apresentar frutos na vida de um irmão, da igreja. À medida que eu sou bênção na vida dele, à medida que eu trago uma palavra de incentivo para ele. Fique firme, meu irmão. Você está triste, eu quero orar por você. Vamos lá em casa tomar um chá, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos orar juntos. Faça isso. Edifique a vida do irmão e você vai perceber como que isso é fundamental. Antes de passar para o próximo ponto, e aí é o último depois da conclusão, aliás, o penúltimo, mas um é bem pequenininho, eu gostaria apenas de falar uma coisa que está entre parênteses aqui nesse texto. Paulo diz assim: eu tenho sido impedido de ir ter com vocês. Eu tenho vontade de ir em Roma, mas eu tenho sido impedido. Quem é que impedia Paulo de ir para Roma? Uma das vezes que Paulo foi impedido, ele teve uma visão. E a visão fez com que ele mudasse o rumo da sua viagem. Então, sabe por que Paulo foi impedido? Por quem que Paulo foi impedido? Por Deus. Mas lá no começo, Paulo diz: eu sou servo de Cristo. Então, se Cristo mudar a minha prioridade, eu obedeço. Eu faço os meus planos, e não é pecado fazer plano. Mesmo quando você lê Provérbios, né, o coração do homem pode fazer plano, mas a resposta certa nos lábios vem do Senhor. Não está dizendo que é pecado fazer planos, não. Está dizendo o seguinte: aliás, se você ler a Bíblia e interpretar a Bíblia com a própria Bíblia, fazer plano é normal e é importante. O que você não pode é achar que os seus planos têm que ser executados à risca, com inflexibilidade, sem submeter à vontade de Deus. Às vezes você planeja uma coisa e Deus vai falar para você mudar. Paulo diz: eu estou planejando ir ter com vocês há muito tempo, mas estou sendo impedido. E eu não vou, se Deus não permitir. A minha vida é submissa a Deus. Mas vamos para os próximos 2 versículos que eu gostaria de compartilhar. Versículos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. O que está escrito aí, a última frase? O justo. Mais uma vez? Ok. Talvez não tenha nenhum outro lugar no mundo onde sentimos tanto a necessidade de ver o poder de Deus se manifestando, o evangelho do poder de Deus se manifestando, senão na grande cidade. Será por quê? Na grande cidade tem o ateísmo pragmático ou até filosófico. Na grande cidade você encontra frieza, isolacionismo, é cada um para si. Às vezes, numa grande cidade, você mora anos num prédio sem saber o nome do seu vizinho do mesmo andar. E na grande cidade, eu não estou dizendo que na zona rural e no campo seja muito fácil, mas há uma tendência de nós preservarmos os valores quando nós estamos no campo e de perdermos os valores quando estamos numa grande cidade. Você concorda que isso é possível? Gente que era tão honesta, nunca mentia, aí vem para a grande cidade e diz: não, agora tem que dar uma mentirinha, porque sem mentira não se sobrevive na cidade. Agora eu preciso ser um pouquinho esperto, passar outras pessoas para trás, porque se eu for ingênuo,
Eu não sobrevivo na grande cidade. E aí, diante de tudo isso, os valores deixam de ser preservados e, por uma questão de sobrevivência, as pessoas começam a entrar no esquema da grande cidade. O profissional da grande cidade precisa ter características de esperteza. O jovem na grande cidade, ele tem que ter aventura para contar. O jovem crentão, que usa de pureza, não é? E que na segunda-feira não tem uma história escabrosa para contar para os seus amigos de faculdade ou de terceiro ano do segundo grau, esses jovens estão fora do esquema da cidade. Na cidade, você tem que, de fato, se misturar com a galera, fazer o que todo mundo faz. E aí Paulo diz, olha, para esta cidade, não tem outra receita senão o Evangelho do Senhor Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A única solução para a cidade que liberta o oprimido e o pecador do poder do mal, que restaura, que traz salvação imerecida, que leva o homem a ter um genuíno encontro com Deus, na cidade de degradação moral, de degradação humana, só tem uma receita: o Evangelho do Senhor Jesus. Igreja do Senhor Jesus reunida aqui hoje à noite, nós precisamos levar o Evangelho de Jesus na cidade de Goiânia. Você crê nisso? Porque só este Evangelho é poder de Deus para restaurar a nossa cidade. E por último, o ponto mais baixo que desce a humanidade, vamos ver qual que é, o ponto mais degradante, versículos 18 a 21. Diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Ingratidão, impiedade, desconsideração para com Deus, desconsideração para com o próximo. O que aconteceu? Você estava lá no oriente do jardim, escolhendo não existir. Nós aprendemos que o primeiro Adão, nós aprendemos isso hoje na escola dominical, mas vamos concluir na próxima semana. O primeiro Adão escolheu morrer, afastar-se de Deus. E não adianta você reclamar, não, você estava lá no primeiro Adão. Sabe por quê? Porque Adão era a raça humana. Eu sou a raça humana, você é a raça humana, descendentes deste casal. Escolhemos não existir, mas Deus em Jesus Cristo nos preservou. Nós escolhemos a maldade, o Senhor enche nossos corações de alegria. A vida é fruto da graça de Deus. Graça que elimina o egoísmo. Graça que elimina a ira de Deus contra nós. Mas, infelizmente, a raça humana continua ingrata. E aí, os próximos versículos, que são 22 a 25, que eu quero terminar com eles, mostra o que Roma, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia e outras grandes cidades, México, Nova York, etc., tem de característica. Versos 22 a 25. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes, répteis. Agora preste atenção no que vem. Por isso, Deus entregou tais homens à imundície, pelas concupiscências de seu próprio coração,
para desonrarem seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Sociedade atual perdeu a dimensão da transcendência. A cidade adora a si mesma. Adora seus monumentos, seus pontos históricos. Tudo isso tem valor, mas é a criatura no lugar do Criador. Paulo, quando descreve este mundo politeísta, ele descreve com pesar. E aí a gente diz assim, Deus podia mandar juízo sobre essa cidade, como ele mandou sobre Sodoma e Gomorra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que Deus vai mandar juízo para esta cidade, Goiânia e outras cidades grandes, que têm essas características de Roma? Ou você acha que Deus já mandou esse juízo? Deixa eu dizer para você o que o texto diz. Deus já mandou esse juízo sobre a cidade. Se você olhar para o texto que diz aí na sequência, 26 em diante, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Deus entregou a cidade por suas próprias paixões, seus próprios pecados degradantes. E aqui fala sobre coisas terríveis, né? Olha aí, as mulheres que mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Os homens que, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus entregou a uma disposição mental reprovável, e vai seguindo. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que Deus já lançou o juízo sobre a cidade. Só que esse juízo se dá à medida que o estado de degradação começa a conduzir esse povo para uma situação deplorável. Idolatria, imoralidade, Deus entrega os homens para suas próprias paixões. A maldade da natureza caída tem feito o homem levar a si mesmo para a masmorra. Não precisa de mais nada do que isso, não. Do jeito que a sociedade está, ela vai se autodestruir em um curto espaço de tempo. Deus já está aplicando juízo sobre esta cidade. E eu queria terminar dizendo que só a graça de Deus pode impedir que a nossa cidade seja derrotada pelo mal. Só o Evangelho pode salvar a cidade de Goiânia, pode salvar as grandes cidades do Brasil, pode salvar as Romas dos dias de hoje. Será que nós podemos clamar pela nossa cidade como igreja? E dizer, hoje é dia de oração por Goiânia. Mas não adianta a gente clamar pela cidade se nós não clamarmos por nós mesmos e dizer, Senhor, me ajude a ser como a igreja de Roma era. Uma igreja fiel, uma igreja firme, uma igreja que, de fato, cumpria seu papel ao ponto do mundo daquela época ter notícias do comportamento daquela igreja. Então, meu desafio para encerrarmos esse culto de hoje é que nós clamemos pela igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou pedindo só pela Igreja Cristã Evangélica de Campinas, não. Clamemos pela igreja do Senhor Jesus na cidade de Goiânia e nas grandes cidades do Brasil e do mundo. Para que sejam igrejas que não se corrompam, igrejas que não se contaminem, igrejas que não cedem à tentação, igrejas que possam, de fato, vencer os desafios de ser igreja numa grande cidade. Mas, ao mesmo tempo, clamar pela cidade e dizer, Senhor, tenha misericórdia da nossa cidade, que já está sob juízo. Goiânia já está debaixo de juízo. Ainda há poucos dias atrás, nós estávamos conversando, Goiânia está entre a primeira ou a segunda
cidade do Brasil com maior índice de suicídio hoje. Maior índice de suicídio hoje. A imprensa às vezes não divulga, mas é a cidade campeã. Você sabia que Goiânia hoje é um dos maiores índices de divórcio no Brasil, proporcional? A violência está chegando na cidade. E a gente pensa que está tudo muito bem, é um lugar onde tem uma igreja grande, a igreja evangélica vai bem, obrigado. Portanto, a gente pode descuidar. Não podemos descuidar. Existem estatísticas alarmantes sobre Goiânia, que eu tive acesso a alguns dados que a gente mal acredita que são verdadeiros. Mal acredita que são verdadeiros. Sabe aonde? Na cidade onde nós, como igreja, estamos plantados. Será que nós podemos orar por nós, para que Deus nos ensine a ser igreja como era a igreja de Roma? E será que nós podemos orar pela cidade e dizer, Senhor, clamamos por misericórdia para a nossa cidade, a nossa, entre aspas, Roma dos dias de hoje? Se você topa fazer esse clamor ao Senhor, eu queria convidar você a ficar em pé. Eu gostaria de convidar à frente a nossa equipe pastoral, os presbíteros, para a gente fazer aqui uma ministração. Nós vamos ministrar em nome de Jesus sobre a igreja e vamos ministrar sobre a nossa cidade. Você crê que é possível a gente fazer isso pela fé? Amém? Podemos ministrar sobre a igreja e podemos ministrar sobre a vida da nossa cidade? Podemos?